Em uma jornada contínua e fascinante para desvendar os enigmas do universo, a humanidade lançou-se em uma expedição que ultrapassa as fronteiras do tempo. Esta missão é movida pela busca incessante de respostas para questões profundas e ancestrais, que se entrelaçam no próprio tecido da existência. Neste contexto de exploração cósmica, o telescópio espacial James Webb emerge como uma ferramenta fundamental. Com sua observação constante e aguçada, o telescópio fez uma descoberta surpreendente: a detecção de uma estrutura cósmica enigmática, aparentemente mais antiga do que o universo conhecido, situada no limiar do nascimento das estrelas. Esta revelação, ao mesmo tempo intrigante e misteriosa, desafia nosso entendimento atual do cosmos e abre um leque de novas questões, mostrando que há muito mais a ser compreendido sobre o vasto e misterioso universo. Como seria possível uma estrutura ser mais antiga que nosso universo? Ou será que a teoria do Big Bang está equivocada? É exatamente isso que veremos nesse vídeo. Então fique ligado enquanto exploramos as revelações feitas pelo James Webb sobre essa estrutura enigmática de 13,8 bilhões de anos. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Localizada em uma região remota do universo, aproximadamente a 200 anos-luz da Terra, encontra-se a HD 140-283, uma estrela venerável situada perto da constelação de Libra. Esta estrela, em sua jornada veloz pelo cosmos, fornece indícios fascinantes sobre sua história turbulenta, que data de aproximadamente 12 bilhões de anos atrás. Durante esse tempo longínquo, a Via Láctea, ainda em seus estágios iniciais de formação, estava engajada no processo de incorporar uma galáxia anã. Esta galáxia menor, que uma vez considerou a Via Láctea seu lar, contribuiu para a evolução da nossa própria galáxia, e a HD 140-283 é um testemunho silencioso desses eventos cósmicos antigos. Mas o que cativa nossa curiosidade cósmica sobre HD não é apenas sua jornada veloz, mas sua idade surpreendente. Entre as entidades celestiais que observamos, ela se destaca como uma das mais antigas, recebendo o apelido carinhoso de Estrela de Matusalém. Similar à figura bíblica Matusalém, que, segundo a lenda, viveu por 969 anos. Estimativas iniciais colocavam sua idade em impressionantes 16 bilhões de anos, mas cálculos mais recentes sugerem uma idade levemente menor, de 14,46 bilhões de anos, com uma incerteza de 0,8 bilhões de anos. Essa revelação sobre a idade deixou os astrônomos perplexos. Afinal, a idade do universo, deduzida a partir do fundo cósmico de micro-ondas, gira em torno de 13,8 bilhões de anos. Esse paradoxo levantou questões importantes sobre a idade da estrela, a idade do universo e até a precisão de nossos métodos de datação. Vamos analisar mais a fundo. Determinar a idade de objetos no espaço pode ser um verdadeiro quebra-cabeça. Tomemos as estrelas, por exemplo, como o Sol, que mantém seu brilho, temperatura e tamanho por bilhões de anos. Isso as torna difíceis de datar. Os astrônomos funcionam como detetives do universo, empregando variações no brilho e na cor das estrelas como pistas. Eles combinam essas observações com modelos teóricos que predizem como as estrelas evoluem com o tempo, a fim de entender melhor a dinâmica cósmica. Um indicador de idade é a velocidade com que uma estrela gira, como uma roda desacelerando devido ao atrito. As estrelas também. Comparando as velocidades de rotação de estrelas de diferentes idades, os astrônomos descobriram um truque legal chamado girocronologia. As estrelas também revelam seus segredos etários através de atividades magnéticas. Os flares e explosões energéticas na superfície de uma estrela indicam sua fase mais jovem e dinâmica. À medida que envelhecem, esse espetáculo diminui. Os astrônomos utilizam técnicas avançadas como asterosismologia. É como se eles estivessem ouvindo as vibrações causadas por ondas que viajam por seu interior. Essas vibrações revelam a idade da estrela. Por exemplo, aplicando essa técnica,
os astrônomos estimam aproximadamente a idade do Sol em 4,58 bilhões de anos. Agora voltemos nossa atenção para a estrela Matusalém. A aura antiga ao seu redor não é mero acaso. Os astrônomos a rotularam com uma idade incrivelmente avançada. As estrelas podem ser divididas em categorias com base em quanto brilho ou elementos pesados, como ferro, elas têm. Nosso Sol é um pouco metaleiro, pertencendo às estrelas da população 1. A estrela de Matusalém, por outro lado, é como uma estrela do rock da velha guarda da população 2, com menos elementos pesados. Agora imagine um grupo de estrelas, a teórica população 3, que os cientistas acreditam ser como as raras joias do universo. Apesar de ainda não terem sido capturadas pelos holofotes de nossos telescópios e permanecerem ocultas nos bastidores, os astrônomos acreditam que essas estrelas possam representar o auge do minimalismo, possuindo uma quantidade quase insignificante de elementos pesados. Para entender essa formação estelar, vamos voltar aos primeiros dias do universo após o Big Bang. Imagine uma cozinha cósmica preenchida principalmente com hidrogênio e hélio, os ingredientes básicos do universo, cerca de 92% de hidrogênio e 8% de hélio, ou se pesarmos, aproximadamente 75% de hidrogênio e 25% de hélio. Nessa sinfonia cósmica, os primeiros atores no palco foram as estrelas da população 3. Eram massivas e quentes, queimando rapidamente seu combustível cósmico, transformando hidrogênio e hélio em elementos mais pesados. Quando esses gigantes cósmicos explodiram, espalharam esses elementos pesados pelo vasto espaço cósmico. Em seguida, vieram as estrelas da população 2, formadas um pouco mais tarde, mas ainda nos primeiros dias do universo. Seus materiais originais eram pobres em elementos pesados, especialmente ferro. Muitas delas passaram por seus ciclos de vida estelar, explodindo em supernovas e adicionando mais elementos pesados à mistura universal. Por fim, as estrelas da população 1, incluindo nosso Sol, surgiram como recém-chegadas cósmicas. Elas se formaram a partir de nuvens de gás enriquecidas, misturando-se com os remanescentes das estrelas da população 2 anteriores. Algumas dessas estrelas da população 2 também terminaram com um estrondo, contribuindo com mais elementos pesados para a receita cósmica. Agora, a grande questão é, essa história estelar desafia a teoria do Big Bang? Este é um mistério fascinante, com uma reviravolta interessante. Levando em conta as incertezas existentes, existe uma probabilidade de 70% de que a estrela de Matusalém, este antigo peregrino celestial, tenha uma idade estimada entre 13,66 e 15,36 bilhões de anos. A extremidade inferior até se alinha com a idade do universo inteiro, e há uma chance de 30% de que a idade dessa antiga viajante celestial esteja jogando fora das regras cósmicas. Da mesma forma, há uma chance de 15% de que ela não seja apenas um pouco fora do comum, mas ainda mais jovem. Imagine isso como rolar um dado de 6 lados e torcer para que saia o 6. Estatisticamente plausível, certo? Mas, independentemente dessas curvas cósmicas, o que é certo é que a estrela de Matusalém não é apenas um veterano cósmico. É o avô das estrelas. Conseguimos dar a ela uma etiqueta de idade bastante precisa. Bom, é aqui que as coisas ficam intrigantes. Em vez de ficarmos confusos sobre se a estrela de Matusalém poderia ser um par de bilhões de anos mais velha que seus vizinhos galácticos, vamos inverter o roteiro cósmico. E se o próprio universo não for tão jovem quanto pensávamos anteriormente? Envolver nossas mentes em torno de 13,8 bilhões de anos é como tentar compreender a vastidão do espaço. Se transformarmos toda a história do universo em um calendário cósmico, com o Big Bang sendo os mais espetaculares fogos de artifício de Ano Novo, a Terra nem sequer se juntaria à festa celestial até os últimos segundos de 31 de dezembro. A história humana registrada, bem, é apenas um ponto no tempo, cobrindo apenas os últimos 10 segundos. Nossos detetives estelares determinam a idade do universo observando a antiga luz das estrelas, nascida alguns milhões de anos após o Big Bang. À medida que o universo se expande, essa luz sofre uma transformação cósmica conhecida como desvio para o vermelho. Ao analisar os números tanto da distância quanto da expansão, os cientistas declararam uma idade universal de 13,8 bilhões de anos. Mas espere, porque a trama cósmica está apenas começando.
Um estudo sugere que o universo pode ter impressionantes 26,7 bilhões de anos. O professor Rendra Gupta, da Universidade de Ottawa, traz uma teoria clássica de 1929, criada pelo astrônomo suíço Fritz Zwicky, que está agitando nosso entendimento cósmico. Esta teoria lança uma bola curva, sugerindo que, à medida que partículas de luz chamadas fótons viajam pelo vasto espaço e tempo, elas perdem parte de sua energia. Embora essa concepção não esteja totalmente em sintonia com nossas observações telescópicas, Gupta sugere uma espécie de acordo cósmico. Ele defende a ideia de que podemos combinar essa teoria com a nossa compreensão atual de um universo em expansão, formando assim uma explicação mista para o fenômeno do desvio para o vermelho. Mas entendam que ajustar a idade do universo para 26,7 bilhões de anos não é pouca coisa. Gupta insere um novo elemento na receita cósmica ao unir a teoria da luz cansada com a ideia de constantes de acoplamento evolutivas, um conceito originado pelo físico teórico Paul Dirac. Esse conceito sugere que a forma como as partículas interagem pode ter mudado ao longo dos éons. E olha, os cientistas têm um histórico de ajustar o relógio cósmico. Na década de 1920, Edwin Hubble achava que o universo tinha apenas 2 bilhões de anos. Avançamos muito desde então, refinando nossa matemática cósmica. Dobrar a idade do universo é como dar um salto gigante em nosso entendimento cósmico, mas por um instante, vamos dar uma pausa. Ainda é incerto se essa nova visão se tornará a norma no âmbito cósmico. Seja a história documentada da humanidade um simples ponto de 10 ou 5 segundos no vasto contexto do universo, uma coisa é certa: o cosmos é uma fonte abundante de maravilhas antigas e inspiração infinita. Mudando nosso olhar para a Via Láctea, há uma dança cósmica fascinante acontecendo. Medidas recentes sugerem que estrelas nas bordas externas de nossa galáxia estão se exibindo em câmera lenta, comparadas às suas contrapartes em outras galáxias. Mas o que estaria acontecendo? Bom, há algumas teorias de que nossa Via Láctea pode estar com baixa quantidade de um ingrediente cósmico invisível chamado matéria escura, a substância elusiva que influencia a dança gravitacional de objetos celestes. O mistério da matéria escura, uma substância invisível com influência gravitacional significativa no universo, está sendo reexaminado, levantando a possibilidade de que nossa compreensão dela esteja equivocada. O satélite Gaia da Agência Espacial Europeia oferece insights detalhados sobre o movimento de quase 2 bilhões de estrelas na Via Láctea. Esta observação sugere que nossas teorias prévias podem estar desalinhadas, especialmente porque as estrelas nas bordas externas da Via Láctea mostram sinais de desaceleração, desafiando as suposições anteriores sobre suas velocidades. Mas como as velocidades das estrelas revelam os segredos cósmicos sobre o peso de uma galáxia? É como avaliar o tamanho de uma multidão pela rapidez com que as pessoas se movem. Astrônomos, armados com os dados do Gaia, estimaram o peso combinado da nossa galáxia, gás, poeira, estrelas e aquela elusiva matéria escura, em cerca de 200 bilhões de vezes o nosso Sol. Parece um peso pesado cósmico, mas eis a surpresa: é cerca de 5 vezes menos do que pensávamos. Uma teoria para desembaraçar esse enigma cósmico sugere que podemos ter sido um pouco exagerados em nossas estimativas de matéria escura. Talvez, apenas talvez, haja menos matéria escura do que imaginamos. Mas espere. Pesar uma galáxia é como enxugar gelo, é muito complicado. Os dados do Gaia podem ter algumas peculiaridades ou nossa fita métrica cósmica pode precisar de alguns ajustes. Se essa revelação se mantiver, é como abrir um novo capítulo em nosso livro didático de física cósmica, uma revolução que pode nos fazer repensar não apenas nossa própria Via Láctea, mas cada canto estrelado do universo. Como Stacy McGough, astrônomo da Case Western Reserve University, coloca: isso pode ser um divisor de águas. Faça uma viagem cósmica de volta aos anos 1970, quando a astrônoma Vera Rubin e sua equipe partiram em uma aventura estelar. Sua missão: estudar como as estrelas se movimentam em outras galáxias. O entendimento anterior era que, em uma galáxia, estrelas nas bordas deveriam se mover mais lentamente do que as mais próximas ao centro, semelhante à diferença entre as órbitas de Netuno e Mercúrio ao redor do Sol. Porém, uma reviravolta surgiu quando Rubin e sua equipe descobriram que as estrelas nas extremidades das galáxias moviam-se quase na mesma velocidade que aquelas mais próximas ao centro. Esta descoberta sugere a presença de matéria escura,
um componente invisível que cria halos massivos ao redor das galáxias. Ao explorar a Via Láctea, nossa própria galáxia, imagine o desafio de mapear tudo em um quarto enquanto se está dentro dele. Essa é uma analogia para o desafio enfrentado pelos astrônomos ao tentar compreender as regras que regem as estrelas da Via Láctea, assumindo que elas seguem padrões observados em outras galáxias. Por exemplo, o Sol, localizado a aproximadamente 26 mil anos-luz do centro galáctico, orbita a cerca de 800 mil quilômetros por hora. O satélite Gaia, lançado em 2013, atua como uma régua cósmica de alta precisão, mapeando as posições e movimentos tridimensionais das estrelas da Via Láctea. Os dados que ele coleta estão aprimorando continuamente nosso entendimento da galáxia. O físico teórico Francesco Silos Labini e seus detetives cósmicos do Centro de Estudos e Pesquisas Enrico Fermi, na Itália, notaram sutis indícios de uma desaceleração estelar alguns anos atrás. Com a mais recente entrega de dados do Gaia em 2022, esses indícios se tornaram o centro das atenções. Os novos dados são 2 vezes mais exatos que os dados de 2018. Agora, astrônomos possuem ferramentas aprimoradas para traçar caminhos estelares com precisão a laser, alcançando distâncias cósmicas que antes nem imaginavam. Em 2023, 4 diferentes artigos de pesquisa revelaram uma surpresa. Estrelas a até impressionantes 100 mil anos-luz do coração da Via Láctea parecem estar desacelerando. Enquanto isso, em outras galáxias, as estrelas geralmente seguem um ritmo semelhante, dançando do centro até as bordas externas com velocidades comparáveis. É uma coreografia cósmica orquestrada pela força gravitacional da matéria escura. Nenhuma outra galáxia mostrou essa desaceleração particular apontada por François Hammer, do Observatório de Paris. Essa revelação não está apenas agitando nosso palco estelar, está desafiando um princípio cósmico fundamental. A cosmologia geralmente diz que nenhum ponto no universo é mais especial que outro. No entanto, a Via Láctea, com sua desaceleração estelar, pode estar assumindo esse posto. Cálculos anteriores sugeriam que nossa Via Láctea era um peso pesado, ostentando uma massa de cerca de 200 bilhões de sóis. Os astrônomos estão bastante confiantes em suas novas medições de material visível, cerca de 60 bilhões de massas solares. Se ambos os números se confirmarem, isso pinta um quadro cósmico onde a proporção de matéria escura para matéria comum é de apenas 2,3 para 1, bem menos que a norma cósmica vista em galáxias de estatura semelhante. No entanto, alguns pesquisadores pensam que pode haver mais na história dessa desaceleração. A Via Láctea pode estar guardando mais segredos cósmicos do que descobrimos até agora. Eles têm observado coisas incríveis com o satélite Gaia, nosso Sherlock Holmes espacial, oferecendo detalhes de alta precisão sobre estrelas até uma certa distância. Mas há uma reviravolta além da lente de aumento cósmica do Gaia. Existe uma fronteira cósmica esperando para ser explorada, e os cientistas acreditam que o drama estelar pode tomar um rumo surpreendente. A astrofísica Lena Nassib, do MIT, sugere que estrelas mais distantes, além do alcance cósmico do Gaia, podem estar apresentando seu próprio espetáculo de velocidade estelar. É como um ato de equilíbrio intergaláctico. Se algumas estrelas estão desacelerando, outras podem estar acelerando nessa corrida cósmica. A Grande Nuvem de Magalhães, um enigmático companheiro galáctico que orbita a Via Láctea a aproximadamente 160 mil anos-luz de distância, adiciona um toque interessante à dinâmica cósmica. Este parceiro cósmico está agindo de acordo com as expectativas, movendo-se em harmonia com os modelos padrão de matéria escura a uma velocidade surpreendente de mais de 1.000 km por hora. A Via Láctea é um palco de complexidades cósmicas, onde remanescentes estelares de galáxias menores e aglomerados estelares despedaçados por sua força gravitacional adicionam mistério ao universo. Enquanto isso, astrônomos como Robin Sanderson, utilizando simulações virtuais da Via Láctea, alertam para a necessidade de cautela nas interpretações dos dados, especialmente em relação às suposições sobre a distribuição da matéria escura. Futuras missões, como o Observatório Vera C. Rubin e novas revelações do Gaia em 2025, prometem aprofundar nosso entendimento. Enquanto exploramos outras galáxias, como pesquisadores cósmicos, continuamos a montar o vasto quebra-cabeça do universo, uma tarefa que desafia a humanidade desde os tempos dos astrônomos antigos. Com cerca de 95% do universo ainda desconhecido,
Nossa jornada de descoberta é interminável, marcada por uma curiosidade incessante e um desejo de entender nosso lugar no cosmos. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre a nova descoberta da estrela Matusalém. Você acha que é possível qualquer coisa ser mais antiga que o próprio universo? Ou ainda está faltando uma peça desse quebra-cabeça? Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.